Vamos, Brasil, que aqui é Brasil, vamos! Aqui é Brasil, porra! Vamos lá. Boa noite. Vocês me escutam? Como estamos? Me escutam, não me escutam? Eu te Boa ouço noite para bem, todo Léo. mundo. Me escutam bem? Se o pessoal puder falar no chat aí, vocês estão me ouvindo bem? Se tá tudo certo? Se o áudio tá legal? Para começarmos de forma oficial, tudo certo? Para mim aqui parece que sim, mas queria ouvir de vocês se tá tudo certo. Beleza, acho que estamos ouvindo. Ótimo. Som perfeito. Obrigada. Vamos começar então aí oficialmente, né? A gente falou muitas vezes, né? A nossa live mais especial até agora. Essa é a quarta live do projeto, né? Então a gente está completando um mês aí de muito trabalho aí, de muita luta pelo tênis brasileiro no nosso projeto aqui, no podcast Quadra Central, de fã para fã. Hoje fizemos um programa todo especial para falarmos do João, do ano do João Fonseca, do ano que trouxe muita gente de volta para o tênis, algumas pessoas que não estavam acompanhando mais, trouxe muita gente nova para o tênis que não tinha, nunca tinha assistido, nunca tinha, né, dado atenção. A gente tem tentado sempre trazer muita informação. Vamos fazer aqui uma recapitulação bem grande do ano do João, que qualquer palavra fora aí de fantástico, incrível, maravilhoso, deixem aí no chat os elogios. Para o ano do João é pouco, porque ele conseguiu conquistar esse ano. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Boa noite para todo mundo. E podemos começar a nossa live. Vou pedir bem rapidinho, né, para a Marcela se apresentar mais uma vez. Bom, gente, oi, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Marcela Linhares, eu sou jornalista. Em breve completa 6 anos que eu estou atuando no jornalismo, mas falar de tênis já passa de uma década, tô velha. E, bom, é isso, estou animada. Quem quiser acompanhar a gente vai falar muito de tênis, como a Léo já apresentou bem. Hoje é o especial sobre o João. E bora, porque hoje vai ser especial. E você, Genaro? Bom, então, boa noite para todo mundo. Boa noite, Leonora. Boa noite, Marcelo. Hoje é realmente um programa especial que a gente estava ansioso para fazer desde quando a gente projetou fazer o podcast, o programa do assunto que todo mundo quer saber, né? O programa sobre o João. A gente vai fazer um balanço aqui completo do ano do João, estudar como é que foi cada gíria, como é que foi esse primeiro ano do João Fonseca no circuito. É um prazer estar aqui de novo com vocês, com o pessoal do chat, com o pessoal do Quadra Central, que não estava aqui presente hoje na live, mas tem uma galera ali por trás também que ajuda a gente em outras partes, né? Dá para colocar o programa no ar. Então é isso. Eu sou o Genaro Moraes, eu sou um torcedor de tênis, tenho uma página no Twitter chamada Infotênis Brasil, que cobre também tênis de forma geral, mas principalmente mais focado no tênis brasileiro. E é isso, eu construo junto com mais 10 pessoas o Quadra Central e estou ansioso para fazer o programa hoje falando do nosso querido João Franca Fonseca. Bom, boa noite para todo mundo do chat. Se vocês quiserem, né, mandar aí oi para o chat para a gente ver quem está ao vivo. Eu vi que a Eliana está perguntando sobre o Jean. O Jean teve um imprevisto hoje, ele não conseguiu vir. Ele estava com a gente, estava se preparando, fez todo o roteiro, tudo. Infelizmente, ele não conseguiu vir. A gente vai falar bem rápido agora no começo, justamente, inclusive, de uma parte que o Jean faz muito bem, que ele monta o roteiro, que ele sempre fala sobre isso, né, na página dele do Twitter, que é a gente fazer um resumo bem rápido, né, sobre a semana dos nossos brasileiros e os juvenis, que acho que é importante, é algo que a gente se comprometeu aqui no podcast a sempre falar dos outros brasileiros, além do João, além da Bia. Então a gente vai começar bem rápido falando sobre essa semana, o que aconteceu com os nossos brasileiros, falar um pouquinho dos nossos juvenis e a gente já entra no assunto João. Antes de eu passar a palavra para o Genaro, que ele vai falar essa parte, só lembrar mais uma vez, se vocês ainda não viram, a gente tem um link na tela aí, o QR Code do nosso LivePix, se vocês quiserem ajudar a gente a seguir com o nosso projeto, a gente tem várias coisas que a gente tem ideia, que a gente quer fazer, coisas que tem que pagar, então se vocês quiserem contribuir, se estiverem gostando do projeto, qualquer valor será muito bem-vindo, a gente sabe que é do coração, nossa produção colocou o link aí no chat também, se isso facilitar para vocês. A gente começa então bem rapidinho falando aqui sobre os brasileiros de uma forma geral e também como é que está sendo uma semana extremamente produtiva e proveitosa
os nossos juvenis. Vou passar a palavra para o Genaro. Não, primeiramente eu queria falar para todo mundo que estiver assistindo a live aí também para dar um like na live e se por acaso você não é inscrito no canal, se inscrever no canal, isso ajuda lá o algoritmo a divulgar mais o vídeo e é importante pra gente isso. Então, a gente sempre vai estar falando isso, nunca é demais falar. Como o André Aleixo já acabou de chuchar o like aqui, como falou no comentário. Como o programa hoje é especial do João Fonseca, a gente vai falar bastante do João Fonseca, a gente até ficou na dúvida se a gente ia falar alguma coisa de outros temas, tudo, mas assim, principalmente sobre o que aconteceu hoje, aconteceu aqui essa semana, com principalmente os jovens tenistas brasileiros, não tem como não falar. Principalmente o quê? A campanha absolutamente absurda da Naná, fazendo mais uma final de um torneio profissional no W15 de Ribeirão Preto. Então, hoje, essa semana, o Brasil sediou dois torneios profissionais, ambos em Ribeirão Preto, um W15 e um M15, mas que o foco principal, assim, do destaque do tênis profissional e, quando a gente se fala da Naná, sempre lembrar de falar, e juvenil, é a Naná, aqui em Ribeirão Preto, que chegou aos 15 anos, fazer sua segunda final profissional, acabou de ganhar um torneio profissional agora em setembro, se não me engano, ou outubro, em São João da Boa Vista. Agora jogou mais um torneio, nesse próximo torneio já fez final de novo, perdeu a final para a Luísa Fulana, que também merece ser falada aqui e elogiada. A campanha que a Luísa Fulana tem feito agora, do final do ano para cá, é muito legal. A Fulana ganhou o terceiro título dela consecutivo. Nas últimas 3 semanas, jogou 3 torneios, ganhou os 3 torneios, ganhou essa final agora em cima da Naná. Vai atingir também o melhor ranking da carreira. A Luísa Fulana, que veio com o início do ano muito ruim no início do ano, a Luísa se mudou para a Espanha no início do ano, ela fez uma mudança, foi treinar na Espanha logo na virada do ano e não deu muito certo, fez muito mal, resultados ruins no início do ano, não estava se encontrando, acabou voltando para o Brasil, voltou para Brasília e está treinando lá em Brasília com o Mário Mendonça, que é um cara que conhece bastante também do tênis feminino, e essa volta para o Brasil deu muito resultado, né? Como eu falei, 3 semanas, 3 títulos, e um título em cima da Naná, que também, sei lá, não tem nem o que falar da Naná, né? 15 anos, segunda final, vai também atingir o melhor ranking da carreira, vai chegar ali perto de 630, 640 do ranking profissional, e tem tudo para deslanchar cada vez mais. Mas além dessa questão, outra questão que é importante falar é que, e ainda a gente não sabe o resultado, vai estar acontecendo durante o nosso podcast, que é falar sobre os juvenis. Tanto o Gutão quanto a Vitória Barros, a Vicky Barros, estão nas finais do J500 de Mérida, no México, que, para quem não sabe, o J500 é como se fosse um Master 1000 ou um WTA 1000 juvenil. É o torneio logo abaixo dos grandes slams no juvenil. E os dois, também, resultados absurdos. Importante sempre falar da evolução que os dois têm tido, principalmente o Gutão, eu acho, nesse ano. Vai jogar a final agora. A Leonora pode me confirmar, a Leonora e a Marcela, mas se eu não me engano, o Gutão já garantiu com a final a entrada no top 10 juvenil? É isso? Vocês sabem? Eu acredito que sim. Mas eu acho que é isso. Já vai garantir. Eu tenho dúvida se ele precisa ganhar ou se só a final. Acho que só a final já fez ele. O pessoal do chat pode me ajudar também. Mas que o Gutão já garantiu o lugar no top 10 do ranking juvenil esse ano. A Vicky pode chegar ali também em 12, 13. Então, um bom final de ano, tanto para os tênis brasileiro no geral, essa semana, mas principalmente para nossas joias, Gutão, Vitória e Naná. É isso, o pessoal lembrou no chat aí que o jogo da Vicky começou agora. Então, acho que tem até gente se desdobrando aí querendo ver o jogo da Vicky e a nossa live aqui. Agradecemos a audiência. A gente sabe que a transmissão desses níveis de torneios juvenil, quando tem, a gente tem que agradecer que tem transmissão, porque a maioria nem transmissão tem. Esse J500 tem umas transmissões meio de Tech Pix aí, tô entregando a minha idade. Bem ruins de assistir, mas a gente tem aí vários e vários guerreiros que estão lá, estão assistindo. Então, vamos aqui falar de João, mas também torcer para a Vicky, que já está em quadra. E
pro Guto. Caso o jogo da Vic termine durante a live, a gente fala o resultado aqui, mas não sei se vai dar tempo de terminar. Vamos para o nosso assunto favorito, que é a razão que estamos todos aqui hoje. Falar um pouco do João Fonseca, do ano, de tudo que aconteceu com ele. Bom, a gente já falou isso na nossa primeira live, mas é sempre bom lembrar, né? Esse podcast Quadra Central surgiu de um grupo do WhatsApp, né, no qual nós todos nos conhecemos, nós que estamos aqui na frente das câmeras e todo mundo que está trabalhando nos bastidores e também várias pessoas que estão aqui no chat com a gente hoje, né, um grupo do WhatsApp chamado Fonsequinha. E a gente teve, né, o grande privilégio do João conhecer o nosso grupo, saber que o grupo existe, que a gente fala dele e de tênis o dia todo. A gente tem um videozinho aí que mostra esse momento que aconteceu isso e a gente queria colocar aqui na tela para vocês verem, né? Mais uma vez, é a conexão do João e o porquê que a gente está aqui hoje, porquê que o projeto começou, porquê que o Quadra Central existiu vindo desse grupo. Podemos pôr na tela, produção, por favor, o videozinho? Vamos lá. Fonsequinha. Elas e eles, assim, aqui, eu não sei se você sabe, é jornalismo. Eu fiz uma imersão nos seus fãs, entrei em um grupo do WhatsApp que eles estão e falei, gente, manda tudo que vocês têm que eu quero passar pra ele. O que é essa aqui? Isso aqui é Jesus e João Fonseca. Quando você acerta, quando você vai bem, os caras mandam isso aqui. Assim, eu caindo, rolando, tomei falta. Tem um selo anti-zica, sempre antes que comece o jogo. Muito bom. Quando as pessoas começam a falar muito. Essa... Eu era novinho, mano. 3 anos isso aqui. O que é? 4 anos. 4 anos. Muito pequeno. Essa era a carinha dele lá no grupo. Ai, que bonitinho. A gente ficou muito feliz, gente, quando isso tudo aconteceu, né? Os créditos aí do vídeo pro João Barreto, para a Casé TV, que permite que a gente, né, coloque isso. Isso está lá nas nossas redes sociais e também o nosso grupo Fonsequinha também tem um perfil no Twitter e um perfil no Instagram que vocês também deveriam seguir. A gente posta lá, é conteúdo completamente de fã para fã, então sigam o Fonsequinha lá no Twitter. A gente posta algumas coisas que rolam lá no grupo, postamos meme, um monte de coisa e a gente ficou muito feliz que deu certo, né? Que o Barreto e a Casé TV fizeram com que o João conhecesse o grupo e essa loucura que a gente passa lá todos os dias principalmente quando o João tá jogando. Então a gente quis compartilhar isso com vocês, afinal é desse grupo que vem esse projeto, que vem esse podcast. É importante que a gente sempre fale sobre isso, reforce sobre isso. Estou vendo vários membros aqui do grupo que estão aqui no chat também. Vamos começar, então, a falar do ano. Se pudermos pôr na tela o nosso primeiro slide, temos slides especiais preparados. Ótimo. Bom, vamos, de maneira oficial, aí, começar a falar um pouquinho sobre o ano do João em si. Essa tabela é uma tabela que eu publiquei lá no meu Twitter, então se vocês quiserem ver muitas tabelas de Excel que eu tiro coisas enfim, né? Posto lá, se vocês quiserem me seguir também. Bom, aqui a gente traz uma análise bem rápida sobre o que foi o ano em termos de... A gente dividiu o ano em giras, né? O que é um termo bem comum no tênis, né? Que é quando a gente ou muda de piso ou muda de continente, a gente vai chamando aquilo de gira. E quantos pontos o João fez em cada uma dessas principais giras do tênis, né? Que ele começou a jogar esse ano. Lembrando, mais uma vez, é importante falar, esse é o primeiro ano do João full profissional, o ano que ele jogou só torneios profissionais, que já não tinha nada relacionado ao juvenil. Vale dar um certo destaque aqui, né? A gente começa o ano na gira do Australian Open, né? E aí o João já ganhou o primeiro título oficial do ano, né? Com o Challenger de Canberra. Depois faz a sua estreia no Grand Slam numa chave principal, né? Então, ali na chave da Austrália, na gira do Australian Open, ele acaba conseguindo fazer 205 pontos, que dá 12% da gira. Eu não vou ler tudo, tá? Mas só para vocês terem aí uma separação. Golden Swing, a gente vai falar bem, mas é a gira do Saibro que acontece aqui na América do Sul, né? Buenos Aires, onde veio o primeiro título ATP, e o Rio de Janeiro. A primeira das duas giras que a gente tem na quadra dura, né? Na América do Norte, com mais um título, né, em Phoenix. O João ganhou um Challenger 175, que poderia muito bem ser um ATP 250. A gente tem um monte de ATPs 250 que não tem o hall de jogadores que tinham ali em Phoenix. Então foi um título bem grande, bem importante. Aí passamos para o Saibro europeu, né, que tem ali o seu ápice em Roland Garros. Depois vamos falar da grama, da segunda gira da quadra dura, né, na América do Norte, aí o US Open Series. E nós terminamos o ano com chave de ouro, de diamante, né, na Dura Indoor. O João ganhando o maior título da carreira dele até agora, né, vencendo um ATP 500 extremamente tradicional,
que é o ATP 500 de Basel, e isso, os 1.635 pontos, fazem com que ele tenha terminado o ano como número 24 do mundo, né? O João começou o ano ali antes de Canberra como número 145 do mundo, então vale dizer que ele subiu 121 posições esse ano. É bastante coisa para você subir em um ano só. A gente sabe que o gap, né, a diferença de uma posição para outra, ou a cada 10 posições só aumenta conforme você vai crescendo no ranking. Então você sair de 100 para 90 não é a mesma coisa que você sair de 40 para 30, né? A diferença de pontos é muito maior. Então aqui é um resumo rápido, né, de quantos pontos e quantos por cento isso representa dentro dos pontos do João atualmente. E aí a nossa ideia é ir passando gira-gira, a gente se dividiu aqui para falar, dividir os melhores momentos. E aí, por favor, vão comentando, deixem aí nos comentários quais foram os melhores momentos de vocês para cada uma das giras que a gente vai passar. Tá bom? Mais uma vez, se vocês não são inscritos, se vocês não curtiram a live, curtam. Vamos começar falando do Australian Open, ou da gira do Australian Open, na verdade, se pudermos. Aí estamos, né? Como eu falei, foi uma gira que o João fez 205 pontos, né? Logo no começo do ano. Aqui vale ressaltar que, na verdade, a temporada do João começou um pouco antes, porque ela começou jogando o Next Gen, né? O ATP Next Gen, que é o torneio dedicado aí às grandes estrelas em ascensão, né? Para jogadores de 20 anos ou menos. Que é jogado ali na última semana do ano, no Natal. Então, o João antecipou toda a preparação dele para a temporada, para começar a jogar ainda em dezembro. Venceu o Next Gen, né? Um dos únicos 3 jogadores a vencer o Next Gen com 18 anos, além de 2 aí que talvez vocês já tenham ouvido falar, chamados Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que também venceram os seus Next Gen com 18 anos. O João quase não se classificou, né? Queria ver no chat aí quem estava vivo aí, enquanto a gente estava acompanhando torneios de challengers muito obscuros, torcendo contra um monte de gente para o João se classificar para o Next Gen. A classificação veio assim no fio da navalha, no fim. Ele entrou como o 8º, né? Classificado, pegou o pior grupo possível, né, enfrentando os cabeças 1, 3 e 5 e se sagrou campeão, né? Então foi quando muita gente ouviu falar do João pela primeira vez, quando eu mostrei jogos do João para minha família que estava reunida no Natal, e ali toda a coisa começou. Então a preparação já começou aí. É óbvio, a gente não traz aqui, né, a pontuação, porque o Next Gen não vale ponto. E aí, logo na sequência, ainda em 2024, porque o torneio começou dia 28 ou 29 de dezembro, o João entra em Canberra, né, que é um Challenger 125, um torneio preparatório para o Australian Open, e ele já se sagrou, então, campeão, vencendo todos os seus 5 jogos. O João não perdeu 7, e Canberra venceu o Ethan Quinn na final, ganhou um título, que é essa foto, esse troféu que está aí na tela. Então veio muito bem embalado para o Australian Open, que na época, né, como o João tinha começado o ano como 145, ele precisou jogar o qualifying do Grand Slam, né? O qualifying de Grand Slam é bem complicado, são 3 jogos contra muitos tenistas que, obviamente, todo mundo quer entrar muito, e o João conseguiu entrar aí direto na chave do Australian Open, venceu os seus 3 jogos, inclusive fez 2 6-0 em jogos diferentes. O João não foi quebrado no quali do Australian Open, então ele passou o carro mesmo, veio muito bem embalado do Next Gen de Canberra, entrou na chave principal. E aí quem lembra do dia do sorteio, quando a gente viu que o João, qualifier, ia enfrentar o cabeça de chave número 9 na época, Andrei Rublev. Então aí ele ia fazer a sua estreia em chave principal de Grand Slam. O João não tinha jogado Grand Slam ainda, né, em chave principal, só tinha jogado Júnior e quali. E aí entra contra o número 9 do mundo e talvez, né, a gente vai falar do melhor jogo do João, daqui a pouco vamos pôr enquete na tela para vocês votarem, mas talvez tenha sido o maior estado de flow, assim, que eu já tenha visto assim, do João, assim, ele tava impossível, o Rublev podia fazer o que ele quisesse naquele jogo ali, que ele não venceria, venceu a sua estreia por 3-0, foi um jogo apertado, claro, ele foi quebrado, o Rublev teve as suas chances, mas o João fez um jogo impecável, assim, impecável. Não tenho o que dizer, não tenho o que falar. Eu acho que foi ali ele surgiu para o mundo, ali ele assustou o mundo, ali muita gente ouviu falar de João Fonseca pela primeira vez, né? João, né? Como as pessoas não conseguem falar, mas a gente vai insistir no João. E aqui acho que, né? E depois ele parte para a segunda rodada para enfrentar
ele, um dos nossos inimigos, Lorenzo Sonego, no primeiro jogo de 5 sets da vida do João, acabou já na segunda rodada tendo que enfrentar 5 sets, a gente ficou, eu pelo menos, né, com bastante receio em relação ao físico, né, se o João ia aguentar jogar 5 sets, aguentou, mas infelizmente acabou perdendo para o Sonego, que fez nesse Australian Open, como a gente vai ver mais algumas vezes, a melhor campanha da vida. Estamos sempre enfrentando gente fazendo a melhor campanha da vida. Sonego fez quartas de final nesse Australian Open, ele estava jogando muito bem. E aí, infelizmente, o João foi eliminado, mas saiu completamente assim com a, né, com a cabeça erguida, né, mostrou seu nome, mostrou quem era, fez 205 pontos, assim, muito rápido, né, em 2 torneios. E mostrou para o mundo quem ele era ali, né? O jogo do Sonego ficou um gostinho amargo, né? Porque dava para ganhar, mas realmente o Sonego jogou bem demais, assim, não teve nada para lamentar do João. Acho que ele estava um pouco nervoso, porque talvez tenha se sentido favorito ali no jogo. Quadra lotada, acho que os brasileiros fizeram muito barulho, a torcida foi incrível no Australian Open. E é isso, então a gente termina a gira aí com 205 pontos, muito bem feitos, muito bem jogados, né? Aí depois a gente tem, não tá aqui no slide, até que eu já vou passar a palavra pro Genaro falar do Golden Swing, né? Ele termina essa parte aí fora do Brasil jogando a primeira fase da Davis, né? Lá na França. O João acabou perdendo um jogo para um Bear, teve polêmica de arbitragem, bola dentro, bola fora, acabou perdendo. O Wild também acabou sendo, né, derrotado pelo Fields. Então o Brasil volta para o outro quadro da Davis, que a gente vai falar depois. E aí passamos, né, para uma outra fase. A gente foi muito feliz no começo do ano, né? Então saímos dessa gira maravilhosa do Australian Open. Vamos falar um pouquinho de Golden Swing agora com o Genaro. Antes só de falar pro Golden Swing, eu vou falar que a gente recebeu uma doação no LivePix da Sabrina. Doou 50 pra gente. Que eu não sei se ela tá sem mensagem aqui, não sei se ela não quis doar, colocar alguma mensagem ou deu algum bug, mas a princípio não tem nenhuma mensagem aqui. Mas de qualquer forma, obrigado, Sabrina. E se alguém puder fazer alguma contribuição pra gente também no LivePix, o QR Code está na tela. Bora lá, vamos lá. O João começou o ano daquela forma, né, cara? Quem acompanhava ali e viu o que ele fez ali na Austrália, já sentia o que ia acontecer, né? Não tinha como ele, por exemplo, terminar o ano longe de onde ele está hoje, porque começou já arrasador e, sei lá, com aquele jogo, o jogo do Rublev foi logo no início do ano, né? Primeira semana de janeiro, já começar com aquilo, foi absurdo. Então, passamos depois para o Golden Swing. Depois da Davis, o João veio para jogar a gira que todos estavam ansiosíssimos para ver. Vim jogar no Brasil, não só no Brasil, mas começando pela Argentina. O João aqui, inclusive, também estava, a princípio, confirmado para jogar o Chile, né? Mas acabou que o destino jogando só a Argentina e o Rio de Janeiro. Bom, primeiro título ATP do João, ganhando de 5 tenistas argentinos enfileirados em jogos completamente emocionantes. Eu acho assim, para mim, a gente vai pegar os jogos aqui, para mim foi uma sequência de jogos que eu particularmente, deixa eu achar aqui, mais achei emocionante durante o ano, porque foram 5 jogos muito duros e pesados, e jogou contra... Não foi 5 argentinos, né? Foram 4 argentinos. Começando o jogo contra o Echeverri, depois ganhou do Coria, de virada também. Depois o jogo do Navoni, que foi o melhor jogo do ano. Depois a semifinal contra o Jerry também, e depois ganhando contra o Cerundo, naquela atmosfera completamente alucinante na Argentina. E deixando todos os argentinos, todo mundo que estava vendo o torneio em choque, né? O João então vence o torneio, faz 250 pontos na Argentina e jogou no domingo e veio para jogar Rio de Janeiro na semana logo na sequência, né? Eu estava lá no Rio, fui pro Rio Open assistir o João. Não sabia se eu consegui ver, justamente que tinha jogado no domingo, então não sabia que dia que ele ia jogar. Acabou que, se eu não me engano, o João jogou na terça-feira. Foi na terça-feira. Foi. Estreou na terça-feira, depois de ter jogado 5 jogos na Argentina e, infelizmente, no Rio não foi muito bom, decepcionou, né?
perdeu na primeira rodada contra o alemão Miller, né? Francês. Alemão? Francês. Alex Miller. E então finalizou a gira dourada aqui da América do Sul com o título em Buenos Aires e a primeira rodada no Rio. Vantagem, não tem nada para defender no Rio no ano que vem. Desvantagem, tem 250 pontos para defender em Buenos Aires no ano que vem. Então, é isso, né? A Su também comentando que o Navone foi o jogo favorito para ela. Cara, eu acho que esse torneio da Argentina meio... Foi teste para cardíaco, como diria Carlos Eduardo Galvão Bueno. Se alguém falar que achava que o João ia ganhar esse Buenos Aires, tá mentindo. Impossível. Não dava, né? Ninguém. Lembrando que ele só entrou em Buenos Aires porque o programa Next Gen, né, dá direito a uma entrada num ATP 250, né, para os tenistas que alcançam top 200 com menos de 20 anos, se não me engano é isso. E aí o João usou esse convite, né, que ele tinha direito da ATP, não era do torneio, e ele não tinha ranking para jogar Buenos Aires. Então entrou como um convidado que não foi convidado pela organização, é um wildcard diferente. E venceu, né? Enfileirou os argentinos, sacou com gente buzinando na orelha dele, né? Ele tava nem aí pra nada lá. E aí acho que, né, o Rio é uma decepção, mas claramente acho que o João não tinha físico pra aguentar. O Miller, né, fez o torneio da vida, né? Se a gente lembrar, o Miller jogou a final desse Rio Open. E jogou muito bem, o João ainda lutou, ainda conseguiu jogar um tie-break, mas realmente acho que o físico apertou. Foi a primeira vez, ele mesmo fala, né, que ele voltou pro Brasil, que ele viu o impacto, viu a quantidade de gente que agora sabia quem ele era. E, de novo, né, é uma gira muito bem sucedida, mas como o Genaro falou, não tem nada a perder no Rio desse ano, né, é só a ganhar. Sabrina tá lembrando no chat aí que o João tava doente, sim, porque ele tava jogando no inverno da França, né, na Davis, e veio jogar no verão da América do Sul, logo na sequência. Alguém tá falando aí que tinha um grupo do Facebook, uma pessoa falou que cravou o título antes do jogo com o Obchevere. Aposte na Mega Sena, essa pessoa. E em Buenos Aires... Desculpa, pode falar, Zerrano. Pode falar, mano. Lembrando que em Buenos Aires, né, nosso querido senhor, desculpa, se é que eu posso chamar assim, Zverev, reclamou da torcida, e o João, enquanto isso, passou por 4 argentinos. Então a gente vê que realmente é uma das atmosferas mais loucas, né, porque a Argentina é aquele apaixonado e enlouquecido por esporte, enquanto uns criam desculpa, outros trabalham e conquistam um título. É isso. Né, acho que todo mundo tá falando, tem gente falando no chat do jogo do Navone, né? Aí já tem gente especulando o que o João vai fazer se ele for bem no Australian Open, se joga Buenos Aires, não joga Buenos Aires, né? O nosso próximo programa vai ser sobre expectativas para o próximo ano, a gente fala sobre isso, porque de fato, como a gente falou no programa da semana passada sobre a Davis e o Buenos Aires vão encavalar. A Davis é um fim de semana, né? Tipo 7, 8, Buenos Aires começa dia 9. Então, acho que decisões precisam ser tomadas, mas vai ter que depender um pouco do que acontecer. Mas mais uma gira que passamos a régua felizes e satisfeitos, né? E aí depois fomos para a primeira parte da quadradura norte-americana. Primeira parte da quadradura, que foi o primeiro torneio que o João... não, mentira. Em Wells ele recebeu... Foi convite? Foi, convite. Ele ainda jogou por convite, né? Wildcard. Então, depois, saindo do Rio de Janeiro, o João vai jogar a gira da quadradura nos Estados Unidos, começando pelo Masters 1000 de Indian Wells, depois Phoenix e depois Miami, né? Para depois ir para jogar o torneio de Saibro. Então, Indian Wells foi o torneio que deu pra gente um gostinho amargo ali por ter aquele perdido. O João estreou ganhando do Furlan, que velho conhecido de 2 meses atrás, que tinha jogado também no Challenger de Canberra, agora jogou com o Furlan em Indian Wells, e depois vai jogar contra o Jack Draper, que acabou sendo... Depois a gente pode até comentar sobre isso, assim, eu acho que o Jack Draper acabou sendo o carrasco do João no ano, né? Acho que assim, de todos os tenistas que o João jogou, eu acho que dá pra gente cravar fácil que contra o Draper foi com quem ele enfrentou mais dificuldade e, assim, não demonstrou nenhuma das vezes
entender o que fazer para jogar ali, jogar contra o Draper, né? Desde esse primeiro jogo aqui em Indian Wells, que ele acabou tomando até um pneu no segundo set, apesar do primeiro set ter sido um bom set, o jogo também não jogou excepcionalmente, mas ele jogou ok ali, poderia ter ganhado o primeiro set, mas depois desabou completamente no segundo, foi atropelado pelo Draper no segundo, e foi eliminado de Indian Wells contra o Jack Draper, o que fez com que, como o Indian Wells é um daqueles Masters 1000 de 2 semanas, quer dizer, como a maioria dos Masters 1000 hoje são de 2 semanas, também a maioria dos Masters 1000 de 2 semanas é quando ocorre aqueles Challengers de segunda semana de Master 1000, os Challengers 175. Então, se o João deu azar de ter perdido pro Draper, ele deu a sorte de poder estar jogando a segunda semana inteira e ir para o Challenger de Phoenix, que o Draper deu até uma zoada no João, né? Não sei se vocês chegaram a ver, vocês lembram disso? Da zoada que o Draper deu? Que alguma jornalista foi falar com ele sobre o João, ele tá jogando Challenger e eu tô aqui na segunda semana. Mas o fato é que ele foi jogar o Challenger de Phoenix, Challenger 175 de Phoenix, e acabou levando terceiro título da temporada. O terceiro título da temporada, o segundo Challenger e o terceiro título da temporada em 11 de março, ou seja, era 11 de março e o João já tinha 3 títulos, perdeu somente um set naquele Challenger de Phoenix, se não me engano foi pro Struff, né? Isso. Então o João enfileirou o Bagrimore, Pavel Katov, depois jogou contra o Struff, que perdeu o único set, depois Hugo Gaston, Nishikori e ganhou do Bublik na final. O último jogo que o Bublik jogou como um ser humano antes de virar um abençoado divino. O João tem essa honra aí também de ter ganhado do Bublik antes dele começar a enfileirar, né, todos os títulos. Foi uma bela campanha de Phoenix, encantou mais ainda todo mundo que estava lá. Teve de gente, ex-top 1, jornalista, ficando completamente maravilhado com o João Fonseca ali no Challenger de Phoenix, não está no gibi. Então você começou, não tão bem no Indian Wells, depois foi para o Challenger, mais 135 pontos para a conta, e depois terminou na campanha também absolutamente incrível em Miami. Estreando contra Lerner Team, nosso amado Lerner Team, o aprendiz, que aprendeu a tomar um outro sacode do João em Miami. Além de tudo, assim, vale comentar a atmosfera que o João fez em Miami, né? Transformou Miami em Copacabana e todos os jogos. Assim, foi o destaque do torneio. O que todo mundo falava era como o torneio estava parecendo uma chuva de brasileiro, era, né, uma coisa fora de série. Então, no próprio jogo contra o Tien também, com a quantidade de torcida brasileira. Então, começou ganhando o Tien, depois foi o jogo contra o Humber, que muita gente acha, eu concordo, que foi o jogo de maior qualidade técnica do João no ano. Atropelou o Humber, que tinha ganhado dele muito bem 3 semanas atrás, um mês atrás, na Davis, lá na França. Então foi um reencontro contra o Humber, e o João jogou atropelando, um dos melhores jogos que todo mundo já viu do João. E na terceira rodada, aquela maratona contra o Demon, o Demenor, que o João, outro jogo muito parecido, que eu acho, esse jogo contra o Demenor, muito parecido com aquele jogo do Navone no ano passado no Rio de Janeiro, que o João meio que claramente perdeu ali no físico, que foi um jogo de maratona mesmo, que não deu para o João. Mas então o João termina então a gira. Tem como colocar na tela de novo, Lari, quantos pontos que ele fez nessa gira de mais de 255 pontos, um título, uma segunda rodada e uma terceira rodada, duas derrotas e 8 vitórias. E aí o João termina essa fase de piso duro e vai para jogar o torneio, a gira de Cyber europeu. Mas assim, esse início, o que principalmente a gente pode comentar é como esse início de ano, até principalmente essa parte do ano, né, o fim ali de abril, de março, na verdade, né, isso foi em março ainda.
no fim de março, ou seja, 3 meses de torneio, como ele já estava atropelando o circuito, né? O João já tinha ganhado 3 títulos, um título ATP, 2 Challengers fortes, e assim, o que todo mundo perguntava é até onde vai parar, né, o João. Então, um belo início de ano, assim, não um belo, um absurdo início de ano para o João Fonseca até ali o torneio de Madrid. Até Miami, desculpa. E depois ele vai jogar Madrid. Perfeito. Bom, como o Genaro falou, depois de Miami, o João fez uma pausa, né? Durou por aí cerca de um mês que ele parou, que, como a Léo falou logo no começo, como a temporada dele começou em dezembro, a equipe dele se reuniu com ele e eles acharam que era importante ele ter esse tempo de descanso. Então, ele pulou cerca de 3 torneios, incluindo até o Masters 1000 de Monte Carlo, voltou a jogar em Madrid, e nesses torneios, antes de Roland Garros, nesses torneios preparatórios, muita gente ficou preocupada, porque nos 3 torneios ele só somou uma vitória e chegou para Roland Garros realmente só com um triunfo que foi em cima do Elmer Müller, né? De resto, fez um jogo duro com Tommy Paul, mas teve chance, né, nos 2 sets, 7 points, inclusive, nos 2 sets, não conseguiu. Teve o jogo de Estoril, que muita gente fala que foi, se não o pior, um dos piores dele na temporada, quando ele perdeu logo na estreia para o De Jong. Em Roma, ele também perdeu para o Marochan, e vale a gente ressaltar que foi a única vez no ano que ele teve 3 derrotas seguidas. Então ficou aquela dúvida de como é que ele ia chegar no segundo Grand Slam da temporada, mais o peso de ser brasileiro, Roland Garros, né, brasileiro que joga, sul-americano que joga muito bem no saibro. Bom, em Roland Garros, logo de cara, mais uma vez ele pegou um tenista muito assim interessante, que foi o Hurkacz, que não está no melhor momento, passou por cirurgia, já foi top 10, e inclusive o Hurkacz vinha de um grande momento, né? Porque na semana anterior ele fez final com o Djokovic, onde o Djokovic conquistou o 100º título dele em Genebra, e assim, num jogo enlouquecedor de mais de 3 horas, que desgastou bastante o Hurkacz, mas a gente não pode tirar o mérito, porque o João jogou muito bem aquela partida. Mais uma vez, assim como na Austrália, ele passou em 7 diretos, e aí, na segunda rodada, por mais que a gente possa falar que não era o jogador mais difícil, era um francês jogando em casa, aquela atmosfera que a gente conhece que francês sabe fazer. Então, ele pegou o Pierre Hugerbert, que é um grande duplista, já foi bicampeão em Roland Garros, tem toda a questão da experiência. O João mesmo tem uma amizade com o Pierre Hugerbert, e muita gente fala que é muito difícil você enfrentar amigos no circuito, porque vocês se conhecem. Mesmo assim, o João conseguiu também passar da segunda rodada. E, infelizmente, como o Genaro já falou, se tem um nome que foi carrasco do João, se eu não me engano, eu acho que o Draper é o único tenista que já conseguiu enfileirar 2 derrotas seguidas do João. Sempre que o João perde para um tenista, depois que ele enfrenta esse tenista de novo, ele consegue vencer. E aí ele acabou perdendo para o Draper, e mais uma vez, assim como na Austrália, que ele perdeu para o Sonego, que fez a melhor campanha da carreira dele no torneio, o Draper também se destacou nesse torneio, porque acabou se tornando a melhor campanha dele de Roland Garros. E aí depois a gente pode ver, então, como já tem no slide, a gente esperava realmente mais do João, infelizmente não foi a melhor campanha, comparados com as outras giras que a gente comentou. Foram 140 pontos no total, né? 2 primeiras rodadas, enfim, mais derrotas do que vitórias. Não foi um saldo positivo. Ou seja, não temos nada a perder no ano que vem. No saibro, temos só a somar. Por favor, acho que de jogos duros, eu pelo menos, né, também tinha criado, como a Marcela falou, eu tinha criado bastante expectativa nessa gira, e não foi legal, realmente. Acho que esse jogo do De Jong é para esquecer. A Eliana falou no chat aí, nunca mais pisa em Estoril. A derrota contra o Tommy Paul foi bem dolorida, né? O João teve 7 pontos nos 2 sets. Mas acho que são aprendizados do circuito, né? Jogando contra caras mais velhos, mais malandros que ele, muitas vezes. A Sabrina falando da derrota com o Tommy Paul foi bem dolorida também. Eu lembro dela com dorzinha no coração. Ele dava para ganhar, né? Mas terminamos Roland Garros bem, apesar de perder para o Draper mais uma vez. Alguém falou aí que a gente vai vingar o Draper. Vamos, com certeza vamos. Mas acho que também a campanha de Roland Garros não tem o que falar. Acho que foi uma campanha excelente. De novo, a primeira vez, mais uma vez, estrear, né, com vitórias, sem perder sets. Já tinha feito isso no Australian Open.
E é isso, e seguir em frente aí para o ano que vem. Tem muita coisa para somar aí nesse cyber europeu. A gente espera que vá bem melhor do que esse ano. E aí a gente muda, né, para a próxima gira, que é uma gira curtinha, ela dura só algumas semanas, que é a gira da grama, que essa, pelo menos para mim, foi uma surpresa positiva, né, Marcelo? Exatamente, eu concordo com a Léo, foi uma gira que é curta e que eu acho que, assim, enquanto a gente criou muita expectativa, né, nessa fase de Roland Garros e tudo mais, a gente não sabia o que esperar do João na grama. Tem tenistas já consagrados até hoje que a gente vê que sofrem muito, né, com a superfície, sofrem com essa questão de adaptação. Eles mesmos comentam que sair da grama, do saibro para a grama, né, não é fácil para a questão de adaptação. E, bom, a gente já começou com um jogo que eu acho que também dói o coração, né? Eu posso falar por mim que ele pegou logo o Cobbale na estreia de Halle e ele teve match point, acabou escorregando em pleno match point. Então, assim, a gente ficou naquele gostinho do quase, de começar bem, de conseguir alguma vitória, mas acabou não dando certo para a gente. Ele seguiu para o torneio de Eastbourne, que aí, finalmente, a gente pode comemorar que foi a primeira vitória profissional da carreira dele na superfície, né? Ele ganhou do Zizo Berks, saiu de 7 atrás, se eu não me engano, ainda teve 7 points no primeiro set, e depois passou o carro no belga, né? Venceu 12 dos últimos 15 games, e aí a gente já começou a ver que, mesmo assim, com poucos jogos, o João já estava se movimentando melhor na grama, já estava se entendendo melhor, né, na superfície, mas, infelizmente, como às vezes a nossa felicidade não dura muito tempo, ele foi pegar o Taylor Fritz, né? Bom, o que falar do Fritz, né? Para mim, assim, nos últimos anos, é o tenista que mais vem jogando na grama. Era o tenista que defendia o título e, bom, apesar do João ter perdido, ele perdeu para alguém também que viria a conquistar o título no final, tinha conquistado Eastbourne pela 4ª vez. O Fritz terminou a temporada com 13 vitórias em 15 jogos na grama, então eu acho que a gente tem que valorizar que o João pelo menos tirou um set do Fritz, coisa que pouca gente conseguiu nesses anos todos que ele conquistou esse torneio. Então, eu acho que era aquele momento que a gente via que, apesar da derrota, a gente estava bem otimista e segue otimista, acreditando que ele pode surpreender bastante, né, na grama. E depois ele seguiu para Wimbledon. E, mais uma vez, assim como na Austrália e na França, ele conseguiu uma estreia em sets diretos. Mais uma vez, ele enfrentou o Furlan e venceu. Depois, ele conseguiu uma vitória, que apesar dele ter perdido o set, ele passou do Brooksby e foi um bom jogo. E ele quebrou um jejum de 15 anos, conseguindo chegar na 3ª rodada. Infelizmente, um dos piores jogos assim, de dor do coração foi quando ele perdeu também para o Jarry, que veio do qualificatório, assim, não estava em boa fase. O Jarry, desde Roma, no ano passado, ele não estava conseguindo embalar do nada, assim, mas também o Jarry, que a gente sabe que é um grande sacador, então o jogo dele funciona muito bem na grama. João lutou, acabou perdendo, mas, assim, se a gente pode tirar uma coisa de positivo disso tudo, é que, apesar da derrota, ele entrou no top 50 e, mais uma vez, ele acabou perdendo em um Grand Slam para alguém que, no final, ia acabar fazendo a melhor campanha naquele torneio. E eu tenho que trazer essa notícia que, apesar de não ser boa, é que, em termos de ranking, se a gente considerar essa derrota para o Jarry, foi a pior da temporada. Acho que o Fritz, né? Eu sou da opinião que se o jogo não para naquele dia que parou, né? Porque acabou Verdade. parando por falta de luz natural, eu acho que o João teria ganhado. O terceiro Verdade. set do Fritz, ele estava muito embalado, fez um tie-break maravilhoso. O Fritz não tinha sido quebrado, não perdia set em Eastbourne há sei lá quanto tempo. E eu acho que o Fritz, ele meio que propõe de parar o jogo, porque eu acho que ele entendeu que o momento não estava para ele. E, né, inclusive no outro dia seguinte, o Fritz sacou pro jogo, o João conseguiu quebrar, e aí acabou, né, fazendo um game muito ruim, perdeu o último set de 7-5, mas teria levado o Fritz para mais um tie-break, né? É óbvio que essas coisas são ajustáveis, né? O Wesley tá lembrando no chat aí que o Jarry tinha ganhado do Rune, né? Eu sempre falo que o Wimbledon é culpa do Rune, que não era pro Rune ter perdido pro Jarry, o João teria ganhado do Rune, eu tenho certeza na minha cabeça. Que o João teria ganhado do Rune na 3ª rodada. E, né, chegada do Chen também, então o Jarry veio embaladíssimo, né? É um cara que já teve um ranking muito melhor do que o ranking que ele tem hoje, então acho que o ranking engana um pouco o nível, né, do
do Jarre aí. Mas assim, acho que a gente sai de novo, né? Talvez não tantos pontos, mas ainda com saldo positivo, né? Eu vi várias pessoas falando aí que foram surpreendidas, né? Pela maneira como o João jogou na grama, como ele conseguiu se adaptar bem, né? Acho que saiu de uma maneira muito positiva. Acho que o Wimbledon a gente ficou com aquele gostinho porque a chave estava aberta, né? A próxima rodada não tinha cabeça de chave, era para parar lá no Alcaraz nas quartas de final. Mas enfim, não vamos nos lamentar sobre isso, né? Então, mas acho que foi uma gira bem, apesar de não tantos pontos, mas uma gira bem positiva, na minha opinião. Seguimos para a próxima. Seguimos. Bom, terminando a gira da grama, o João voltou para a gira que eu achava a pior do João, eu acho. Acho que em termos de performance. Performance, resultados, sei lá, expectativa. Eu tinha uma expectativa mais alta também para essa gira de quadra rápida americana, a US Open Series, né? Que o João jogou o Master do Canadá, Cincinnati e US Open. Saldo, 110 pontos, terceira rodada no US Open, segunda rodada no US Open. Terceira rodada foi em Cincinnati e primeira rodada no Canadá. Isso. Aquele jogo, o João começa então a gira com aquele jogo no Canadá contra o Chocolate, né, o Skull Cage, que para mim também é provável que talvez tenha sido um jogo, não sei, pra mim, talvez, eu lembro do João ter jogado muito mal esse jogo, perdeu 2-0, João voltou mal, ele não jogou bem, eliminado do Canadá. Depois, os Masters 1000 de Cincinnati, que foi também um Master estranho. O que eu achei é que essa gira foi uma coisa estranha, João. Eu senti um jogo estranho. Tanto no Canadá, depois ele volta para jogar Cincinnati, pega o Bu, que também estava perdendo para o Bu e foi muito mais difícil do que precisava ter sido. Mas tudo bem, passa ali meio que né, com mais, né, como eu falei, mais difícil do que era preciso, mas passa para a segunda rodada, e aí depois vem aquele jogo bizarro contra o Fokina, que foi assim, o João deve ter acendido umas 48 mil velas lá no site do Padre Marcelo, porque assim, foi um presente divino, aquilo ali, eu acho que todo mundo que deve ter, acho que todo mundo que acompanhou o jogo deve lembrar, que assim, aí eu lembro certinho, eu tava vendo o jogo, tava achando o aniversário do meu pai, se não me engano, foi em agosto, eu acho que era isso mesmo. E aí eu tava não tava meio vendo, mas eu tava acompanhando pelo telefone, e aí, putz, vi que perdeu o primeiro set, tava com muita cara que ia dar ruim, né? E de repente, quando eu vejo, puf, o João tá na terceira rodada, o Fokina deu hatch, o João ganhou de presente divino a vitória, não tava jogando bem também, né? Então, e depois vai pegar o Atmani pra ir pela primeira vez nas umas oitavas de Master 1000 e aquela coisa também, né? Pega o cara que tá, sei lá, tá na melhor fase da vida, o Timani ganha do João, e não só ganha do João, como faz a história também no Master de Cincinnati. Mas então, assim, uma gira meio estranha para mim, principalmente até o US Open, né? Esses dois Masters aí do Canadá e Cincinnati. E depois, o US Open, João ganha mais uma vez, pelo último Grand Slam do ano, o João estreia ganhando de 3-0. Então, primeiro ano do João jogando chave principal de Grand Slam e faz as 4 estreias ganhando de 3-0. Dessa vez contra o Kekmanovic, e depois enfrenta o tcheco Tomáš Bárář, mas é eliminado na segunda rodada. Então, assim, eu achei uma gira estranha, porque eu tinha mais expectativa para essa gira do João. Eu acho que, assim, com exceção do jogo contra o Kekmanovic, eu acho que, assim, foi um jogo que o João desempenhou bem, assim, né? Não tem muito como falar, ganhou de 3-0 do Kekmanovic, não tem como criticar muito, né?
Mas o resto, eu achei meio o João jogando estranho, assim. Eu acho que ele tava... Talvez ele também tivesse com uma expectativa muito alta e acabou ficando Sim. nervoso. Até hoje eu não entendi muito bem. Ele falou que passou meio mal também em alguns jogos. É isso, olhando pelo bright side, é aquela coisa, né? Ruim esse ano, bom ano que vem. Tem pouca coisa para defender. João vai precisar de ter pontos desses espaços aí que com bastante ponto, que não tenha bastante ponto para defender, né? Então provavelmente esse ano, essa parte do ano que vem, vai ser uma parte de suspiro para o João, que o João pode farmar alguns pontos. Então, mas eu acho assim, o balanço é estranho dessa gira de quadra, dessa segunda gira de quadradura Sim. do Foi. João nos Estados Unidos. Tava estranho. Eu tava num casamento nesse jogo do Fokina. Aí, do nada, tipo, também só tava vendo o live score, o grupo, aquela confusão. Aí, de repente, a notificação lá, tipo, acabou o jogo, hatch. Cara, O quê? ninguém entendeu. Tipo, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu Eu não nada. tava vendo, né? Eu também não tava vendo. Eu não tava vendo. Tem uma das piores coisas do mundo é você acompanhar um jogo de tênis sem ver o jogo, né? Não, é horrível. Porque é ponto a ponto, né? Você vai acompanhando Meu Deus. pelo live score. O pessoal tá falando o que eu ia falar aqui. Eu acho que a gente já falou. Aí a história era as pausas, que para demais, joga de menos. Aí depois entra a história do físico, né? Que o pessoal tá lembrando no chat, que foi quando o João apareceu mais musculoso, né? E a gente entendeu que existia uma estratégia da equipe dele de pôr massa muscular muito para evitar a lesão, né? A gente sabe que, né? Vamos falar depois dos nossos amigos Tien e Mensik, mas principalmente, por exemplo, o Mensik, que é um cara que terminou a temporada com o João só, perdão, e terminou a temporada quebrado. Então, acho que a equipe do João tem muito cuidado em relação ao físico. E aí, no US Open, eu acho que foi quando a gente viu que ele estava maior mesmo, mais forte, e começamos a falar, aí tome backhand na rede, tome backhand na rede, tome a gente falando que o João estava lento, que não estava indo, e eu acredito, concordo bastante que comentário com isso depois na tela, que essa preparação física e colocar mais músculo, uma coisa que a gente discutiu bastante na época, né? Ele teve que se adaptar, né, a esse novo corpo, e acabou isso caindo na gira americana, que eu acho que eu também, como o Genaro falou, eu também tinha muita expectativa, né, que seria melhor do que foi, né, apesar de ter tido uma quantidade ok de pontos, mas acho que eu esperava mais grandes resultados, né? Teve parabéns para você na quadra central do US Open, jogou com o Del Potro, jogou com o Rod, que aquele dia foi muito legal também. Mas acho que tem essa questão do físico pegou, assim, eu lembro de ser um assunto forte, assim, na época da gente reparar que ele estava mais forte mesmo, e que isso, obviamente, é necessário um tempo e uma adaptação para o jogo, para você se entender com um corpo novo e fazer todos os movimentos e velocidade, decidir o que você vai fazer com a bola. O Mahat, que é um cara que vive quebrado, obviamente, no nosso dia, não estava quebrado, jogou muito tênis contra o João, e aí o João acabou sendo eliminado na quadradura. Inclusive, Léo, para ressaltar isso que você falou, que o Mahat vive quebrado, só 3 vezes no ano ele conseguiu juntar 3 vitórias consecutivas. Uma delas, logicamente, em cima da gente, pois é. Fazer o quê, né? Acontece, né? Acontece. Atimanes vão acontecer também, né? Então, depois nunca mais conseguiu fazer muita coisa, mas fez o torneio da vida, né? Foi parar só na semifinal, né? O Atimani venceu jogadores que tinham rankings melhores que o do João nessa campanha de Cincinnati. Então, acho que acabou que o João só foi uma das vítimas de Terence Atimani nessa parte. E aí, depois, né, dessa gira da quadradura, a gente vai passar aqui por um pequeno intervalo que não tinha pontos em disputa, mas que foram torneios muito, muito legais e acho que muito positivos para o João, né, Genaro? Sim, assim, torneios legais eu acho que não tem como falar que não é. Agora, positivos, não sei. Aí eu acho que pode ser que tenha um debate. Eu acho que a Laver, assim, foi super legal, né? Mas se valeu a pena e tava lá, ter ido para lá ou não, aí eu acho que é um debate dá até pra gente fazer, mas assim, de qualquer forma, a Davis, o João foi fundamental para a vitória do Brasil contra a Grécia, né? E ganhou o Tsitsipas, né? Primeira vez jogando contra o Tsitsipas,
acho que assim, valeu também muito a Davis, muito legal, não só pelo fato dele do João estar representando o Brasil, e é uma coisa que ele sempre deixa muito clara que gosta, né? Mas assim, foi a primeira vez que ele jogou contra o Tsitsipas, né? E ganhou o Tsitsipas na casa do Tsitsipas, ou seja, valeu demais, foi muito legal essa vitória, e o jogo fundamental, né? Se não fosse ele, o Brasil muito provavelmente talvez não teria ganho, e também a gente estaria em outra fase da Davis agora, né? Então, importantíssima. O João vai se demonstrando como uma figura central, né, do time Brasil, provavelmente nos próximos 15 anos, né? O Brasil vai precisar muito dele na Davis por bastante tempo. E a Laver, assim, foi aquela farofada legal, né? Muita gente ficou emocionada ali, né? O pessoal começou a ficar bravo com o Agassi. Eu colocava ele para jogar, se não colocava ele para jogar, mas assim, eu acho que assim, questão a Laver assim, é marketing, né? Então, e marketing e também relacionamento interpersonal, né? Então, para isso, assim, só por isso vale a pena, não tem muito o que questionar. Agora, se isso vai contribuir tecnicamente para ele ou não, acho que talvez nem sei. Eu sei que tem gente que gosta de falar isso, mas não sei nem se faz muito sentido, porque ali é uma farofada mesmo. É uma farofada com um pouco mais de classe, elegância, terninho. É uma farofa chique. Farofa chique, exatamente. com vinho caro e tudo, mas não deixa de ser uma farofada, né? Que assim, que vale a pena. A gente gosta também de uma farofada, né? Então, foi bem legal. Também, eu gostei. Assim, eu prefiro que o João jogue isso do que não jogue. Eu acho que pra gente é sempre legal, né? Assim, por uma mera questão de entretenimento mesmo. Mas foi muito legal ver ele jogando lá, criando o vínculo com o pessoal, o Agassi e tudo. O que vocês acharam da Libra? Ele falou essa semana, né, que o Fritz nem olhava na cara dele no vestiário, e aí na Laver eles ficaram amigos, trocam o WhatsApp, o Fritz mandou parabéns pelo título de Basel, né? Acho que ele se aproximou do De Minaur e do Cerúndulo, né? Eles estavam ali falando espanhol o tempo todo. Espero eu que tenha angariado 2 votos para a votação da ATP, né? O voto do Agassi e o voto do Rafter, né? Esperamos e vamos cobrar se não votarem. Eu acho que é uma coisa meio que, eu sou muito fã do Federer, né? Pra mim tem que ir. O Alcaraz vai de novo, por que o João não iria, né? Aquelas assim, né? Sim. Não vamos falar de calendário agora, mas eu acho que é uma farofa que vale, assim. Eu acho que, né? Óbvio que não tem nada a ver, time mundo. Não existe esse sentimento de pertencimento, né? Pra mim é muito mais time azul contra time vermelho. E eu senti que o Alcaraz queria pular de banco e vir falar espanhol com os nossos amigos lá. Eu acho que sempre vale, assim. Acho que ele acabou tendo uma semana de contato com muita gente que ele não teria se não tivesse ali. Ali era 42 do mundo na época, né? A gente sabe, inclusive, que o Alcaraz e o Fritz já estão confirmados para a Laver do ano que vem, que vai ser em Londres. Então, sendo em Londres, talvez ela não atrapalhe a gira que o João pulou, que nós não temos slides, porque ele não jogou. A gira asiática, né? Então, sendo em Londres, talvez facilite um pouco aí toda essa logística, e só vejo elogios no chat para a Laver Cup. Então, tem uma enquete na tela que as meninas colocaram mais cedo, não sei se vocês viram, a gente já vai daqui a pouco trocar. Quem não votou ainda na derrota mais dolorida do ano, a enquete tá na tela, tá? E aí, não vamos falar de gira asiática, acho que foi a grande polêmica. A gente vai falar várias vezes aqui sobre calendário, sobre possíveis trocas, sobre torneios que o João não jogou e deveria ter jogado, jogou que não deveria ter jogado. A gira asiática foi inteira pulada, né? Então ele não jogou aqueles 250 da China, não jogou os 500 ali de Tóquio e de Pequim, e pulou o Masters 1000 de Xangai, que acabou tendo, né, mais uma história de Cinderela, né? Se a gente falou do Atmani, Vacherot entrou no quali porque o João desistiu da chave principal e aí a lista rodou e ele entrou no quali, venceu, né? Acabou vencendo o torneio aí de uma maneira bem inacreditável. Então não temos slide para falar da gira asiática, não vamos discutir se deveria ter ido ou não, porque no fim vamos entrar na última gira que a gente tem para falar aqui, que é a gira da quadra dura indoor, né? A quadra dura coberta, né? Chega o frio, o pessoal precisa jogar coberto, né? O João jogou 3 torneios aí nessa gira, e aí
o bololô do calendário só aumenta, porque ele estreia em Bruxelas numa derrota contra o Van der Schupp lá, num jogo muito ruim também, que o João sacou muito mal. Não foi um bom jogo, não foi uma boa apresentação. Eu tinha um pouquinho de expectativa com o Bruxelas, porque era um 250. E aí todo mundo ficou bravo, chateado, morreu cabeça de chave no Australian Open, mas não, porque o João Fonseca não cansa de nos surpreender. E vamos para a base, é um torneio extremamente tradicional, um dos torneios, né, do Federer, né, que é o grande ídolo do João. E aí vamos no sorteio. Eu lembro do grupo no dia do sorteio em que vimos que o João enfrentaria o atual campeão em teste P. Ricard, o maior server bot do circuito. E iríamos estrear contra o atual campeão direto, na cara, vindo de uma derrota muito ruim. E aí o João faz um jogo perfeito contra um server bot, assim, ele mostrou como que você enfrenta server bot, sacou muito bem, venceu o Perricard. Íamos ter o confronto de Next Gen contra o Mensik, mas o Mensik desistiu, né? O WO, primeira vitória do João por WO, no profissional, o povo fala que ele é beneficiado, acho que não tem muito a ver. E aí a gente vem para Shapovalov, né, que desistiu no 4-1 no terceiro set, né? Então, a discutir, o nome do Shapovalov voltará nessa live numa votação mais no final. E aí eu acho que a gente fecha, né, com 2 jogos, na minha visão, perfeitos. Acho que o João jogou muito bem contra o Munar. O Munar vem de um ano fantástico. Para quem fala que o Munar é saibreiro, acho que precisa parar com isso, porque não é mais, e tá jogando muito bem. E o João fez o jogo perfeito contra ele. E aí uma final, na minha visão, completamente arrasadora contra o Fokina. Acho que o placar é até um pouco mentiroso. Esse jogo podia ter sido 6-2, 6-2. Teve chances para isso, tanto que o próprio Fokina no discurso lá só deu parabéns, ele não se lamentou. A gente sabe que o Fokina tem, coitado, né, um histórico de finais muito ruins, assim, né, ele já foi em algumas 5 finais de ATP, nunca venceu. E o João ao contrário, né, o João, todas as finais de profissional que ele jogou, ele ganhou, só perdeu a primeira, né, que foi aquele Challenger que ele perdeu pro Age o ano passado. Todas as outras finais que o João ganhou, ele venceu. Como o Isley tá lembrando aí, nessa gira indoor nós fomos de completa depressão daquela vitória, daquela derrota do Botic para Basel, que cada hora a gente pensava, cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, não tô acreditando no que eu tô vendo. Só fica um comentáriozinho para o senhor Roger Federer, que não foi assistir a final, não foi entregar o troféu, mas tudo bem. Acho que surpreendeu muito. Eu também não tinha expectativa desse título, né? Ganha o maior título da carreira. Acho que ele faz os 500 pontos que a gente queria que ele fizesse em 5 torneios. Ele fez em 1, né? Porque o João Fonseca faz o que ele quer e surpreende a gente mais uma vez. E terminamos aí, né, a gira indoor com Paris, numa grande coincidência, enfrentando o Shapovalov mais uma vez. E aí mostramos que a gente não precisa que ele desista para ganhar dele. A gente ganha dele na quadra mesmo, com o jogo indo até o fim. E aí depois o João faz aquele jogo duro, difícil, né, contra o Khachanov. Um jogo que eu acho que tinha chances de vencer, mas o João vinha cansado, obviamente, de Basel, não teve tempo para se adaptar. Paris tinha toda aquela história que as quadras eram muito diferentes, então ele fez o primeiro jogo contra o Shapovalov na segunda quadra, e aí o segundo jogo foi contra o Khachanov na quadra central, que todo mundo, o próprio Alcaraz, o Sinner, todo mundo tava falando que a central era muito mais lenta do que todas as outras, e acabou, então, perdendo, mas acho que voltando para o Brasil, encerrando o ano com uma chave de muito, muito ouro. Apenas não cumpriu a promessa ainda, João Fonseca. Você precisa raspar o cabelo, lembra? Disse que ia raspar se ganhasse o título e ganhou. Cadê? Estamos aguardando. Ainda não aconteceu. Então é assim que a gente encerra o ano. Né, aqui a Wizard tá lembrando, a quadra estava muito mais lenta do que as outras. Até de ver, a transmissão era estranha, o ângulo da câmera era estranho. E aí a gente termina, então, o ano com 1.635 pontos conquistados dessa forma que a gente comentou aí. Vou dar o resultado da enquete para vocês aí. Das derrotas doloridas até a gente colocar a próxima enquete na tela. Então, 50% das pessoas votaram no Jarry, 36% de Minauer e 14% na derrota contra o Lorenzo Sonego. Comentários gerais, gente, antes de mudarmos para... Eu acho próximo que a assunto. gente... Bom, eu acho que a gente pode concluir que o João teve essa distribuição, né, como você botou na tabela, de forma perfeita. Muito bem distribuídos, tem muita margem para crescer ainda mais, mas a gente já consegue ver uma versatilidade muito grande, muito no começo, o que faz a gente criar muita expectativa, que
se teve um ano com pausas e pausas bem elaboradas no final, né? A gente viu que elas valeram a pena. Gente, não tem como reclamar desse ano em que alguém termina com o 24º, começando o ano bem fora do top 100 e já está quase praticamente garantido de começar ano que vem como cabeça de chave. Então, assim, foguete não tem ré. O que você achou, Genaro? Eu concordo 100%. Eu acho, por exemplo, se a gente... Muita gente palpitou, né? Qual a gente achava, por exemplo, qual seria o ranking do João no fim do ano e tal. Muita gente falava que ele entraria ali, né, no top 50 e tal. O Tennis Abstract, que é aquele site de database, de análise de jogos, faz sempre uma previsão de fim de ano, baseado no sistema que eles têm lá de Elo, que depois a gente pode até fazer um programa especial sobre isso, mas é um sistema que tenta prever resultados e tal. E usando esse sistema deles de Elo, eles tentaram prever, por exemplo, o ranking de fim de ano do João Fonseca. E, por exemplo, no ranking, na previsão da Tennis Abstract do ano passado, eles colocavam que o João ia terminar o ano em 51º. O que, assim, hoje, se a gente olhar hoje, pode até parecer uma decisão, uma previsão pessimista, mas o João era 150 no fim do ano, né? Assim, mesmo assim, as previsões mais otimistas e não só otimistas, né, as que usavam dados, que tentavam prever resultados, o João superou as expectativas, né? Acho que assim, não dá para querer achar que o João estivesse muito mais acima do que ele está hoje, né? Terminar o ano ali no top 25 já é uma coisa fora de série. Então, eu acho que depois a gente pode até brincar da outra live de ver com o chat aí, de tentar fazer uma tabelinha de previsão pro ano que vem. Do João, até vamos ver quem chega mais perto aí. Eu já vou falar aqui, eu acho que o João ano que vem termina top 10, vai. Top 15. Pra ser Bolão top do 15? João. O Brad Gilbert, né? O pessoal tá lembrando no chat, tinha previsto o João top 25, né? Acharam o oponente dele lá e o Sinner também. E aí alguém perguntou pra ele hoje ou ontem e ele disse que é top 10. Brad Gilbert. Vamos ver. O que vai ser o ano que vem? Acertou a primeira previsão, né? O Sinner foi bem certeiro também. Também tinha dito que achava que o João terminava no top 25. Vamos falar aí, que querem colocar no chat aí, o Wesley falando 12, 13, né? Tem a Marcela falou top 15, o Genaro falou top 10. Eu não sei se eu falo, porque a gente tem muito medo da zica, né? Eu tenho muito medo de zicar. O que vocês acham aí no chat? Né? O que a gente vai... Onde o João vai terminar o ano que vem? A gente vai fazer um programa, o próximo programa é sobre previsões, expectativas para o próximo ano. Mais uma pessoa falando top 10. Então, acho que tá na hora da gente pensar, a gente vai puxar esse assunto na nossa próxima live. Vamos falar bem rapidinho sobre records, o que o João Fonseca conquistou esse ano. Bem rápido aqui, se vocês quiserem tirar um print para depois mandar para os fãs do Tien ou para os fãs do Mensic, fiquem à vontade. A gente trouxe aqui só uma lista de alguns recordes, tá? O João bateu outros tantos. Vale lembrar que ele já é o quarto brasileiro mais bem ranqueado da história, né? Tá empatado com o Thomas Koch, que também foi 24º. O Belucci foi 21 e, claro, o Guga foi primeiro. Então, já passou o Fernando Meligeni esse ano e outros grandes tenistas do Brasil também já foram ultrapassados de novo no primeiro ano em que o João se dedicou completamente ao profissional, né? Então, ele foi o brasileiro mais jovem da história a entrar no top 50, no top 100, no top 50, né? Ele estreou com vitória nos 4 grandes slams. Em todos eles em sets diretos, né? Essa terceira é um grande dado, né? O quarto mais jovem da história a vencer um título ATP, desde que se estabeleceu a ATP como é hoje, o calendário como é hoje, só atrás do Nishikori, do Nadal e do Alcaraz, né? Onde esses caras foram parar. Né? O João também quebrou um jejum de 15 anos em que a gente não tinha um brasileiro na terceira rodada de Wimbledon. O último tinha sido justamente, né, o Belucci, e ele foi o primeiro brasileiro a fazer final e vencer um ATP 500, porque antes, né, na época do Guga, né, o Guga venceu torneios equivalentes a isso, mas eles ainda não tinham essa nomenclatura, essa pontuação. Então o João foi o primeiro aí a conseguir isso, né, como brasileiro.
entre tantos outros, tá? A gente trouxe aqui só um resumo. Ele foi o sul-americano mais jovem a ganhar título de ATP também, né? Desde 1990, desde que se estabeleceu o formato que a gente conhece hoje. É o jogador mais jovem a alcançar a terceira rodada de Roland Garros sem perder sets desde o ano 2000. Superou, inclusive, a marca que era uma marca que era do Nadal, de 2005, em termos de idade. E uma curiosidade, né? Ele foi o jogador mais jovem a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. Batendo a meta de quem? De Emma Raducanu, né? Que tinha feito isso antes dele. Então, aqui são alguns, tem vários outros recordes que o João bateu, que ele ainda vai bater, né? É um assunto que sempre vem quando vai comparar, fazer comparações que muitas vezes são infundadas, né? E a gente decidiu trazer alguns aqui só para colocar na tela para vocês, para a gente ir discutindo também. O que a gente tem semana que vem, gente? Semana que vem temos, finalmente, o encontro entre João Fonseca e Carlos Alcaraz, que a ATP não nos deu. Todo sorteio a gente ficava, agora vai, agora vai, agora vai. Não aconteceu. Mas ele vai acontecer em Miami na próxima semana, dia 8, tem um torneio amistoso, que, né, um jogo amistoso, né, que o João vai jogar em Miami contra o Alcaraz, e nós temos aqui um vídeo especial para falar desse torneio para vocês. Coloque na tela, produção, por favor. Aqui aí, Pessoal, tudo bem? Aqui é a Lari. Vocês ainda não me conhecem, mas eu sou uma das pessoas que fica por trás das câmeras aqui no Quadra Central. Mas, a partir de semana que vem, eu vou estrear numa nova função, que vai ser de correspondente internacional do Quadra Central. Isso mesmo, eu vou começar a ir em alguns torneios e mostrar tudo para vocês, no que a gente conseguir, é claro. E a minha estreia vai ser semana que vem, lá num dos jogos mais esperados do ano, que é João Fonseca e Alcaraz. A gente vai até Miami e vai mostrar tudo para vocês. Então segue qual vai ser a nossa programação. Semana que vem, no domingo, dia 7, a gente tem a continuação dessa live mostrando um pouquinho mais do João Fonseca e também dando perspectivas para o ano de 2026, assim como um pré-jogo entre João Fonseca e Alcaraz. E depois disso, no dia 8, a gente vai mostrar vários conteúdos exclusivos diretamente de Miami. Então, até mandem sugestões e tudo que vocês acharem que querem ver de lá, porque a gente vai estar gravando tudo, mostrando no Instagram, no TikTok e até aqui no YouTube. Então é isso, pessoal. Acompanhe a gente e vamos torcer muito pelo João Fonseca lá em Miami. Te vejo lá. Beijo! Tchau! Gente, vocês conheceram a nossa correspondente, Lari. A Lari faz parte da produção do podcast, inclusive ela está por detrás aqui da live, passando os nossos slides, e ela vai estar lá em Miami. Então, quem quiser acompanhar, quem puder acompanhar, sigam a gente vai ter bastante conteúdo de lá, direto de Miami. A Lari vai estar lá, e se vocês repararam, a Lari estava usando uma camiseta belíssima do fonsequismo, que a gente tem o link aqui para quem quiser. Se vocês quiserem ver, tá aí na tela a imagem, né, da Leti, que também faz parte do nosso time, também trabalha com a gente, da camiseta. Aí tem a frente, tem as costas, e temos um desconto especial, 10% de desconto para quem quiser comprar essa camiseta. O link tá na descrição. O pessoal acabou de colocar no chat também, a gente tá vendendo pela Shopee mesmo. A camiseta ficou linda, porque a Leti não encontrou a camiseta do jeito que ela queria. Ela foi e fez a camiseta e ficou perfeita, ficou maravilhosa. Vocês viram aí a Lari usando, e se mais alguém quiser e se interessar, o link tá na tela, e com esse link vocês conseguem 10% de desconto. Também tem o cupom, se por algum motivo o link não der certo, vocês podem usar o cupom que está aqui na descrição do vídeo e comprar e adquirirem a camiseta de vocês, que está perfeita aí na tela. Só usar esse link também. Pô, tá certo? chique, hein? Estamos chique, não estamos? Estamos camiseta, correspondente internacional, ao vivo. Vamos ter muita coisa nas nossas redes sociais. Então, se vocês não nos seguem, né, no Instagram, no TikTok, mais uma vez aqui no YouTube, se vocês não curtiram ainda, aí a Sabrina vai querer camiseta para ir no Rio Open. Adquira, Sabrina, quem quiser. O link está na descrição, o link está no chat, e aproveitem o desconto da live de hoje. Aí sim. Vamos ver aqui o resultado da outra enquete que a gente já colocou
na tela, que é o melhor jogo do ano. Estou vendo aqui que o pessoal já votou bastante. Né, os nossos candidatos oficiais aí eram Rublev, né, Navone e Humbert, que a gente falou bastante aqui sobre a gira. Eu vi que alguém questionou aí que o jogo do Munar não estava aí, que o próprio João mencionou. São esses os 3 candidatos que a gente teve por enquanto e temos um equilíbrio, me surpreende. Rublev 38%, Navone 31% e Humbert 31% Ó, também aí no voto dos melhores jogos do ano aí do João. O meu voto é Rublev, porque acho que ali. Eu terminei o jogo chorando, gente. Eu não acreditava no que eu tava vendo naquele tie-break, assim, no tie-break do terceiro set. Tipo, realmente aconteceu. Tipo, vai acontecer. Realmente, eu não tô sonhando, não tô imaginando. As coisas não estão na minha cabeça. O pessoal perguntou aqui o horário da exibição, 20 horas, isso mesmo. Pode passar, por favor, produção, para o próximo tema. Então, esse é o nosso melhor jogo. Agora eu me perguntei para o Marcelo e para o deixa eu Genário, só qual é o rapidinho melhor jogo de vocês? Então, boa. Eu acho que eu dividiria. São 3 tipos de melhor jogo ali, os para mim. Eu diria que assim, o Navone para mim foi o mais emocionante, tipo de emoção assim, do jogo em si. O Humbert foi o melhor jogo no sentido do melhor jogo técnico, né? Tecnicamente eu acho que foi o melhor jogo do João. E Ó, o Márcio. Rublev para mim foi o melhor jogo no sentido de importância, eu acho. Assim, talvez o primeiro jogo dele ia amassar um top 10 assim, no primeiro jogo de main draw de Grand Slam. Então, realmente, assim, são os 3 melhores jogos. Eu acho que, assim, depende qual a sua perspectiva que você dá de melhor jogo. Mas, sem dúvida, são os 3 principais jogos do ano, assim. Marcelo, o seu. Eu tô em cima do muro, cada hora eu penso numa coisa diferente, porque como o Genaro falou, realmente a gente tem motivo para pensar em cada um. Mas eu acho que pensando em garra, resiliência, força mental e tudo, e ainda enfrentar um tenista da casa, eu acho que o do Navone tem um gostinho especial no meu coração, assim, tem. Então, eu acho que é isso que eu escolho, apesar do João até ter falado que, na visão dele, né, esse jogo com o Humbert foi um dos melhores dele na temporada, mas no meu coração, o do Navone, eu que gosto de drama, eu que gosto de viradas e histórias assim, realmente, para contar, eu não tenho como não escolher esse. É isso. O pessoal menciona no chat que a Vicky venceu o primeiro set, hein? Da final do J500 de Mérida. Então, quem está assistindo, continue assistindo, tá dando certo. A Letícia lembrando aí, quem falou do Navone, que a família do Navone estava rindo no match point, foram mostrados em câmera, dando risada, terminaram com a cara no chão, né? Aquele backhand na paralela, para quem critica os backhands na paralelo, não é mesmo? Nos salvou aquele dia e tantos outros. E o Navone chegou ao match... Desculpa, Léo. Teve 2 match points, né? Teve 15, o João tá sacando 15 40, né? E foi dupla falta para chegar ao match point. Então, assim, foi da dor ao paraíso, assim, pra gente, da melhor forma. Assim, muito, muito sufoco, mas realmente sair de um 15-40 feito com dupla falta para o que ele fez. É por isso que esse jogo, assim, é um jogo que, mesmo sabendo o resultado, eu veria 1 milhão de vezes sem cansar. É isso. Foi muito, muito, muito bom. Esse torneio foi bem especial mesmo, né, Buenos Aires? A gente vai lembrar sempre dele com muito carinho. A gente vai entrar agora nos nossos quadros especiais aqui do podcast. Quem já acompanhou outros episódios sabe que a gente sempre fala do bagre da semana e do milagre da semana, mas hoje, como estamos falando de João Fonseca, é o milagre de São João Rojão, esse específico que vamos falar essa semana. E aí eu queria, né, ouvir de vocês aí, qual é o milagre que vocês acham que o João fez esse ano? Estamos falando de Navone, acho que esse seria meu voto. Era um jogo que estava muito, muito pertinente, muito realmente com cara de que não ia rolar, e rolou, né? Mas e para vocês e para o pessoal do chat? Vou perguntar para a Marcela primeiro aí, qual é o milagre, na opinião dela? Bom, como a gente acabou de comentar, realmente esse jogo do Navone saindo do jeito que ele saiu, do sufoco, de pegar argentino, da raça do argentino, depois, e ainda esse gostinho, né? Vamos falar até da vingança, né? Porque o João perdeu para o Navone ano passado aqui no Rio, e ainda foi aquela questão do físico que o Genaro bem trouxe. Então, acho que todo esse peso de jogar na Argentina, de ter vindo, né, assim, ele nem pensando até que ele não iria jogar esse torneio porque ele estava doente, enfim.
Eu acho que considerando quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente vê, assim, que era para ele estar lá naquele torneio e conseguir virar esse jogo e tudo mais, Navone. O jogo contra o Navone realmente foi um milagre para mim. E você, Genaro? Eu acho que também não tem muito o que falar, cara. Eu acho que aquele jogo, pra mim, assim, eu acho assim, até que eu comentei antes, se for pensar em milagre mesmo, eu acho que a questão de mais. A vitória, ganhar a vitória aí contra aquele jogo do Foquina, pra mim foi uma coisa mais milagrosa ele ter acabado de sair com a vitória. Mas o resultado, assim, foi menos importante aquilo lá, né? Eu acho assim, o Navone foi um jogo que, assim, dependeu meramente exclusivamente do João e foi muito importante, né? Então, cara, que esse jogo do Navone aí, eu não vou esquecer nunca. Cara, eu tava, uma curiosidade, eu tava indo pro Rio Open, foi na semana do Rio Open, né? Então eu tava no ônibus, indo pra São Paulo pegar o voo. Então eu tava assistindo o jogo no celular, pelo 4G do celular. Obviamente, você sabe como que é a malha de internet no Brasil, aquela maravilha, então ficava picando. Então eu assistia um game, travava, voltava, já tava depois de outro game. Então, além de tudo, eu fui vendo picado, assim, cara, não conseguia ver nossa, foi muito emocionante. Pra mim, foi muito emocionante aquele jogo. Então, pra mim, eu voto também como um milagre de São João Rojão. Foi o quê? Foi quartas de final? Foi. De Buenos Aires? Uhum. Pessoal, tá lembrando no chat, eu acho que vocês estão lendo o nosso roteiro, do nosso outro candidato, que era a vitória contra o Tsitsipas na Davis. Acho que ali tinha muita coisa em jogo, né? E não parecia que o João ia devolver aquela quebra que o Tsitsipas tinha na frente, o Tsitsipas jogando em casa. A gente já falando que tinha meio que não queríamos ver o Wilde jogar contra o Sakellarides, porque a gente não sabia o que ia dar, né? O Wilde tinha feito um jogo muito ruim contra o próprio Tsitsipas, né? No dia anterior. E aí, ao mesmo tempo que parecia que todas as nossas esperanças do Brasil voltar para a elite da Davis estavam se esvaindo, de repente o João fez 3, 4 games fantásticos e garantiu a vitória, né? O Tsitsipas sacou para o jogo, então acho que sempre quando alguém saca para o jogo e a gente consegue roubar a vitória dele, acho que é um jogo bem especial, assim. Acho que o João gosta muito, né, de representar o Brasil. Ele veste aquela camisa com muito orgulho, a camisa que nós não conseguimos comprar, né? Porque não tem disponível, né? Vale lembrar. E eu acho que são os dois, assim, né? Que foi muita demonstração de garra, assim, do porquê agora sim o João é o tenista número 1 do Brasil e vai ser por muitos e muitos anos. E não sei quem tem, as pessoas falam que tem esperança do João desistir da Davis em fevereiro. Acho que a chance é 0 dele não jogar. O Léo e Lamar, você falar em não conseguiu comprar aí, eu lembrei do Live Pix, acabei dando uma olhada aqui, eu tava esquecendo e vi que teve uma outra doação aqui. Diga. Nosso amigo Ademir doou R$25 e falou: parabéns pelo conteúdo. Muito Valeu, obrigada. Ademir. Muito obrigado pelo Live Pix. Obrigada. Vamos para o próximo item da nosso quadro tradicional. Porém, agora temos os bagres que o João pescou, né? Vocês viram? Ele tá pescando um bagrezinho aí. Não vamos falar do bagre da semana, como a gente sempre fala, mas de quem foram os bagres que o João pescou. Vou dar algumas opções aqui, que a gente discutiu bastante ao longo dessa semana, mas aí depois quero ouvir a opinião do Genaro e também da Marcela, né? Falamos de Sakellarides, da Davis, né? Aquele jogo todo esquisito, todo torto, né? 240 do mundo, um jogo difícil de ver. Perricard, né? Para muitos aí um bagribor, né? Sacador que o João venceu. O Shapovalov, né? Por motivos, obviamente que acho que de jogo, o Shapovalov não é bagre, mas que teve um dia de bagre plus, bagre door, como a gente brinca lá no grupo. E também temos aqui o mencionado jogo contra o Etcheverry, né? Argentino, cabeça de chave, que tomou 40 winners na estreia de Buenos Aires. Genaro, para você, quem é o bagre que o João pescou esse ano? Nossa, tem tanto bagre, né? Outra além desse. Qual foi que você citou, Léo? Fala de novo aí pra mim qual foi que você citou. Coloquei, que tá aqui, né, que a gente listou. Sakellarides, Perricard, Shapovalov e Etcheverry. O Sakellarides, ele é muito ruim, né? Muito. Mas é até sacanagem de querer comparar alguma coisa, porque o meu nível é tão fora de comparação, né? E assim, foi numa Davis ali, os caras não tinha ninguém pra jogar.
Mas esse cara é ruim. Outro cara que a gente esqueceu de colocar aí, que esse também é fraco e grosso, é o Kotov, que ele ganhou ali em Phoenix. É um magre gordinho, barrigudinho, bem cheinho, dá pra fritar e comer bem também que não tá. Eu acho que o Kotov. Cara, o Kotov pra mim. Cara, vou votar no Kotov. Que nem tava na nossa lista inicial, mas esse, assim, pra mim, é Ninguém nem o lembra mais. dele. Esse cara é grosso. Então, meu voto vai no Pavel Kotov. Marcela. Bom, eu já fui jurídico dele, eu tenho que assumir. Acompanho ele desde 2016, quando ele estava fora do top 300. Mas a atitude dele, para mim, assim, foi decepcionante. E o próprio João falou na entrevista, né, que o Shapovalov poderia ter terminado aquele jogo. Eram 2 games, ele não terminou, foi embora, pegou o jogo em Paris, apareceu lesionado, perdeu de novo. E, assim, no meio do jogo, assim, correndo que nem um doido. Que joelho é aquele? Porque, assim, eu queria estar lesionada com aquele joelho, porque ele estava correndo normalmente, no meio do jogo tirou a tape que ele botou, enfim. Para mim foi muito papinho, muita história, e Bagre, para mim, não se resume só o que a pessoa faz em quadras, as atitudes também falam por si só. E você, Léo? Eu vou ler aqui algumas opiniões do chat. Uhum. Como ninguém lembrou do Coleman Wong, o Ademir tá falando. Echeverri, a menção honrosa, gente. Existe um vídeo no Twitter que tem um compilado dos 40 winners. Se vocês Eu tenho procurarem, a Marcela postou esse vídeo. Procurem lá e vejam os 40 winners que o Echeverri tomou nessa estreia. Que mais? Tem gente falando do O Moller lá também. Nossa, esse aí. Que o Bull foi difícil de pescar, mas pescou. Moller, né? O suposto melhor backhand do circuito. Não viu nem a cor da bola. Então tá Perricard, tênis de top 10. Perricard não, perdão. Shapovalov, tênis de top 10, atitude top 500. Um bom voto, eu acho que seria... É que o Chapo não é bagre, né, cara? Eu acho que prefiro votar no Perricard, cara. Perricard não tem backhand, Perricard não consegue correr. Eu acho que é ele. O meu voto. Tem gente votando no Tien, que tomou 3 pneus no campeonato só. O Shapovalov não tá querendo perder pro João pela uma terceira vez, né? Que no circuito eles falam que se você perde três vezes, né? O outro tenista vira o seu daddy, né? O seu papai. O Chapo não quer ver o João nem pintado de ouro. Alguém tá falando que o Moller até que é bonzinho. Não, gente boa ele pode até ser. Mas enfim, é esse aí, os nossos bagre é bom, né? Temos muitos bagres para falar e para escolher. Perricard e bagre são sinônimos. Concordo com a Sabrina que estávamos com medo do Perricard. E também, depois daí, não fez mais nada, né? O Perricard despencou bastante no ranking depois disso. E aí, a gente tem uma última questão também para mostrar para vocês, para pedir a opinião do nosso público na live, que são as melhores quedas de João Fonseca. Se vocês lembrarem lá no vídeo, né, que ele viu lá na Davis, que ele conheceu o grupo, ele também conheceu o perfil, né, Dito Fonseca Fall, que mostra todas as quedas que o João tem. E a gente escolheu aqui 3 para colocar na tela e ouvir de vocês quais foram qual foi a melhor para vocês no ano. Podemos pôr os vídeos aí? Long as well, as we just take a little look. He just got off balance there. His matches in terms of times have been astonishing. Under an hour, hour 15, hour 12, 3 times, hour 7 minutes, 53 minutes, hour 14. Situation now, take another look at it, just completely lost that right foot. Split step was too wide. 9-8. Essas são as opções. Não vamos voltar na segunda, porque a segunda é o match point do Cobole, que a gente não ficou feliz. Nossa, meu Deus. Podem votar na primeira ou na terceira. Não deixe ninguém votar na segunda. Quem for na segunda é bloque. Quem for na segunda não queremos mais. Bloque. Essa de ralha traumatizante, com certeza foi cruel. Terrível. Né? Explicação de que fazia judô, eu sei rolar, não sei o quê. Não quero saber, caiu.
A da Austrália eu acho mais legal, né? Porque ele rola pra trás e tal. Eu acho mais Artística, legal né? de ver. Eu vou na primeira também, na Austrália. Vou na primeira, da Austrália Mas também. na Austrália, será que foi contra o Rublev? Foi. É. Qual que você escolhe, Genaro? Eu também vou lá. Agora a gente Até porque tá assim, escorregar na grama já não é tão, né? Não é tão incomum. Até Djokovic, né? Tá escorregando direto na grama. É do piso, né? Grama é bem mais comum, né? A gente vê. O Whitley comentou uma coisa que é verdade. O Australian Open tinha aqueles jogos com bonequinho, tipo de Nintendo Wii. Aí tem ele caindo também, é engraçado. Então, voltamos na Australian Open? Essa é a nossa queda favorita do ano? Essa foi unânime, hein? Votos unânimes. A gente discordou bastante nas outras coisas, mas esse voto foi unânime aí em relação à melhor queda do ano. Então, votamos bagre, votamos milagre, passamos o ano todo. Acho que, né, encerramos aí, né? Se vocês quiserem ver todas as quedas do João, temos a página no Twitter oficial, que é o Dedo Fonseca Fall. O pessoal colocou o link no chat aí, podemos colocar de novo para o pessoal seguir, se alguém não seguiu ainda, né? Para conhecer a página. Lá tem todas as quedas, aí vocês podem votar em todas e reassistir quantas quiserem. Tem muito mais do que 3, viu, Sabrina? Ao longo da carreira do João, lá tem quedas até de antes aí desse ano de 2025. É isso, gente, que a gente tinha para mostrar hoje, para apresentar. Acho que a gente fala do ano estratosférico, né? João Rojão, João Foguete não tem ré, né? Começar o ano como 145, terminar como 24, né? A gente duvidou algumas vezes de que esse objetivo, né? Foi o objetivo que o João externou, né? A vontade de ser cabeça de chave no Australian Open. Está quase garantido, não está 100% garantido ainda, né? Algumas coisas precisam acontecer ali naquela primeira semana do ano, né? Que a gente tem os 250 de Brisbane, Hong Kong e a United Cup para acontecer, mas a chance de ser cabeça de chave é bem grande no Australian Open, então eu acho que vai ser a concretização do ano, no grande ano do João, né? Começando 145, terminando 24, 1.635 pontos. Se a gente contar o Next Gen, são 5 títulos, né? E ele foi só subindo, né? Ganhou o Next Gen, que não valia nada, aí ganhou o Canberra 125, Phoenix, né, 175, aí 250, foi antes, né, mas 250, e aí 500, ou seja, o que esperarmos no próximo ano vai ser o assunto da nossa próxima live, né? Como a Lari falou aí no vídeo de anúncio. A gente vai falar bastante sobre as expectativas para o próximo ano, o que a gente acha em termos de ranking, em termos de torneio, quais giras vão melhores. Ademir me lembra que eu esqueci o título da Laver. Obrigada, Ademir. Esqueci mesmo. O título da Laver é relevante. Afinal, não lembro, acho que eu não falei nos recordes. O João é o jogador mais jovem a vencer um jogo de Laver, né? O recorde do Mensico durou 3 horas, 4 horas, que ele tinha acabado de ganhar um jogo. A gente teve um intervalo. E aí, Mensique, esse recorde você também não vai ter. O João venceu e acabou vencendo a Laver também. E aí, né, a gente teve essa semana, né, o post que o Guto fez e a Fonseca dele também postou. O João hoje já é o 10º melhor jogador do mundo, com menos de 25 anos, sendo que ele tem 19. E ele já é top 10 com menos de 25 anos, então, que é um recorde melhor do que esse. Né? Então, acho que é isso, né? Para a gente terminar aqui dentro do tempo que a gente gosta de terminar, de 1h30. Queria agradecer muito a participação de todo mundo no chat. Hoje foi muito gostoso, é muito bom falar de João Fonseca, né? Sempre lembrar do ano, como as coisas foram, e o quanto a gente foi feliz e o quanto a gente ainda vai ser muito feliz. Então, queria agradecer a participação de todo mundo no chat. Se alguém está saindo aí e ainda não deu o seu like ou não se inscreveu no nosso canal, por favor. Vamos ter muito conteúdo essa semana, direto de Miami, né? Sigam a gente nas outras redes também. A gente tem os nomes de todo mundo que faz o Quadra Central acontecer. Não somos só nós aqui que estamos na tela. Tem uma equipe gigante por trás, que eu também queria agradecer a todo mundo pelo trabalho mais uma vez. E é isso, gente. Obrigado pela presença. Acho que batemos o nosso recorde de pessoas ao vivo hoje na live, pelo que eu vi aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada à participação de todo mundo, estarem sempre com a gente, curtindo as coisas aí. E é isso. Marcelo, Genaro, mensagens finais?
Pô, pra todo mundo ficar ligado aí que realmente a partir de agora a gente vai voar. Que a semana que vem já é Miami. Vai ser muito legal. Todo mundo ficar atento aí que vai ter muito conteúdo interessante e massa. É isso. Se a gente já tá assim, quando a gente nem tem tantos jogos, quando a temporada voltar, foguete não tem ré. Obrigada, gente. Valeu. É isso, gente. Obrigada. E vamos assistir a Vicky, que o jogo da Vicky não acabou Bora. ainda. Vamos assistir, vamos torcer. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos, Brasil, que aqui é Brasil, vamos! Aqui é Brasil, porra!